के साथ प्राणायाम योग के साथ चंदन के साथ करना चाहिए। चंदन जैसे सुगंधि के द्वारा अनुदित करते हैं। माधुर्य स्मितकांति प्रभु माधुर्य पता की अमृत की जो मधुरिमा तो स्मितकांत प्रभु फूल के साथ सौंदर्य उनको Então, estamos discutindo a respeito de Irada Tattva, os diferentes banhos de Shimatiraliga. Madhya-lila, capítulo 8, verso 170. Então, a beleza de Shimatiralika, ela tá passando, ela tem vários tipos de cosméticos, vários tipos de diferentes coisas que ela coloca no seu corpo, como um pó vermelho, conhecido como kumkum. E a afeição pelas suas associadas é com a pasta do sândalo. E a doçura do seu sorriso é como a cânfora. E a combinação de todas essas coisas é o aroma do seu corpo. Se você coloca cânfora no seu corpo ele fica fresco. Então, Madhya-lila, capítulo 8, 170. Então, todo tipo de calor vai embora do corpo quando você aplica cânfora no corpo. Então, Shimatiralika com seu amado Govinda, ela está indo encontrá-lo. Nesse momento, essas três coisas são aplicadas no corpo de Shimatiralika. Esse pó vermelho chamado kumkum, a pasta do sândalo e cânfora. Abhisara. Abhisara significa quando ela está indo encontrar com seu amado. Sukha Paksha Vishara, Krishna Paksha Vishara, ou seja, o encontro que ela vai fazer na lua cheia e na lua nova. No dia da lua cheia, quando ela está indo se encontrar com Krishna, isso é chamado de Sukla Paksha Vishara. Quando ela está indo se encontrar com Krishna. E Amavasya, a noite da Amavasya, quando a lua ela é nova, é chamado de Krishna Paksha Vishara. Existem diferentes significados a respeito desses dois tipos de encontro. Raghunadas Goswami, ele está escrevendo no mês de Chaita Vaishaka, ou seja, quando começa o inverno. Esse período é conhecido de Chaita Mas. Ele também é chamado de Madhu Mas em sânscrito. Madhu Mas, se a gente pega o calendário lunar em comparação com o calendário solar, isso é por volta de março. É o período, na verdade, quando o inverno já está começando a ir embora e a primavera começa a chegar.
Então é um mês, esse é o período onde a primavera já está prestes a chegar. Nesse período, Shimateralika, quando ela está indo se encontrar com o seu amado, isso é chamado de Madhu Madhur. Madhur Nishaya, que é a estação que é como mel, que é uma estação muito doce. Então a efulgência do corpo de Shimateralika ilumina todas as direções. Então agora está no Madalila, o capítulo 8, verso 171. É como uma boneca dourada andando. E todos olham para Shimateralika porque ela está muita efulgência está vindo do seu corpo nesse momento. E nesse momento Lalita Devi está dando instruções para Shimateralika. Not working. Quando Lalita Devi está indo se encontrar, quando Lalita Devi vê que ela está indo se encontrar com Krishna, ela dá instruções para Shimateralika. Shimateralika, o que ela faz? Ela aceita os conselhos de Lalita. Ou seja, Lalita ensina a Radha como ela vai andar de forma silenciosa no meio da noite. Abhisarika Naika. No Gita Govinda, toda essa explicação está presente. Como ela está indo para se encontrar com Krishna, como ela se encontra. Belíssimos humores são expressados enquanto ela anda para se encontrar com Krishna. Nesse momento ela está com muito medo. Talvez alguém vai me ver aqui. Talvez alguém pode me pegar nesse momento. Então, por essa razão, Lalita Devi ela ensina a Shimateralika como andar de forma silenciosa. Lalita Devi, no meio do jardim, ela coloca água. Então a Shimateralika ela tem que andar descalça num caminho que é muito estreito, Lalita Devi. E nesse meio do caminho está cheio de pedras, espinhos. Se você viver próximo a algum pequeno vilarejo, você pode entender quão difícil é andar nesse tipo de estrada. Então Lalita Devi está dizendo para Shimateralika, Radha, você tem que aprender a como andar nessa circunstância. Principalmente em vilarejos, alguns locais para você andar, o caminho é muito estreito e às vezes é escorregadio. Se você não coloca o seu pé de forma apropriada, você escorrega. Então a Lalita está ensinando isso. Como andar num caminho que esteja escorregadio, molhado. Lalita Devi ela está treinando Shimateralika por colocar um pouco de água no jardim
E ela está fazendo um treinamento para o Shrimati Radhika. Como ela vai conseguir andar? Depois de colocar água, ela coloca uns espinhos, coloca umas pedras no meio do caminho, que ela tem que treinar a Shrimati Radhika de forma perfeita. Por isso ela arranja esse local para que a Shrimati Radhika possa fazer o treinamento. Então durante a noite o que ela tem que fazer? Ela tem que tirar a sua tornozeleira. Ela tem que tirar a tornozeleira, então ela pode andar. Que essa tornozeleira, se você anda com ela no meio da noite, no silêncio, todo mundo vai saber, uma mulher está andando no meio da noite. Porque se o homem anda, tudo bem, não tem problema. Mas quando a mulher está andando com a tornozeleira no meio da noite, então todo mundo vai realizar que tem alguém ali, que uma mulher no caso, está andando no meio da noite. Pode notar, o primeiro passo que você dá, o homem, pé direito, e a mulher, pé esquerdo. Quando começa a andar, o primeiro passo que dá, quando você acorda pela manhã, você nem presta atenção nisso, mas depois você presta atenção, nas escrituras é explicado isso. Por exemplo, se você acabou de acordar, quando você começa a andar, qual pé você coloca primeiro? Qual é o seu primeiro passo? Você percebe isso ou não? Isso é uma coisa da natureza. A mulher começa pisando com o pé esquerdo e o homem com o pé direito. Por essa razão, é explicado isso no Shastra. Mas eu estou explicando o que está no Shastra, mas tanto faz qual perna que você coloca primeiro. De qualquer forma, quando a Shrimati Radhika ela anda, como ela anda? Os caminhos de Braja são estreitos. E dos dois lados estão cheios de espinhos grandes. Então a Lalita Devi está ensinando a Shrimati Radhika como ela vai andar. Essa tornozeleira no seu pé, todo mundo vai escutar se você andar com essa tornozeleira. O que você deve fazer? Sobe ela um pouco para cima do seu tornozelo e prende de uma forma na qual o som não vai sair. Tem um belíssimo kirtan. Então, um kirtan explicado. Tem um kirtan que explica como Lalita Devi ela ensina Shrimati Radhika a andar. Isso é chamado de Abhisarika Nayaka. Esse tipo de heroína está fazendo essa atividade. Essa qualidade está presente nas 8 sakhs. E todas as qualidades estão presentes em Shrimati Radhika. Então Shrimati Radhika ela tem ela conhece ela sabe tudo, ela tem todos os poderes, mas ainda assim, para poder manifestar o passatempo, ela manifesta as Astasakhs e as Sakhs estão dando instruções a ela. Shrimati Radhika ela 27 dias. 27 dias. 27 dias de diferença. Lalita? É, mais velho. Lalita vem primeiro e depois vem Radha. Mas pra bom hoje tá ruim. Não é esse. Configuração.
quanto tempo? Ela é 27 dias de diferença. Comments about? Algum devoto estava fazendo alguma pergunta, não deu para ouvir direito a respeito dessa questão do Andagra. Eu falei, não se preocupe. Quando você chegar lá no mundo espiritual, você vai entender o que é isso. Não façam perguntas no meio do Harikata, façam perguntas depois. Vocês ficam fazendo perguntas e eu não consigo expressar o que eu quero. Então, estamos falando a respeito de todas essas coisas. Não é possível entender a respeito de simplesmente ouvir. Ouvir e falar não é o suficiente. É necessário que isso seja auto-manifesto no coração. Porque as coisas transcendentais, com exemplos materiais, é chamado de quê? É como a lógica da lua em cima da árvore. Quando você quer explicar da lua para o filho pequeno, você fala, olha só, tá vendo em cima daquela mangueira, aquela árvore de manga? Tem a lua fica em cima da árvore de mangueira. Na verdade a lua está a milhares, sei lá, milhões de quilômetros de distância. Mas para poder explicar para a criança, você fala assim, a lua é o que está em cima da árvore. Ou seja, com a sua mente material você não vai ser capaz de entender. Você não vai entender apropriadamente. Então Lalita Devi ela ensina dessa forma. Então, durante a estação chuvosa, quando a chuva vem, o que acontece? As cobras, elas surgem. Em Braja tem cobras. Então eu falo essa Harikata que uma vez tinha uma atleta que ela ficou brava, ela ficou em mana, e Krishna tentou de várias formas pacificar esse manti materiálica. Hetman, Ahetman, Lalitaman, Urataman, diferentes tipos de man. Existe também um tipo de ira específica quando você tem algum sonho. Por exemplo, Irada, ela viu no sonho que Krishna estava entrava ali. Na realidade, o Krishna não estava indo se encontrar com Chandravali. Irada teve um sonho, mas quando ela acordou, ela ficou irada. Só de pensar nessa situação, ela ficou irada.
que Krishna ele tá atrasado? Ele deve estar com o Chandrava ali. Krishna ele nem tinha ido. Mas ela ficou pensando por que Krishna tá demorando. Aí ela ficou irada. Então tem muitos e muitos tipos dessa ira, desse homem transcendental. Então Krishna tem 16 tipos de Kala e Ramachandra tem 12. Então durante o período da chuva, pode chover a qualquer hora. Então como é que você vai andar no meio da chuva? Cobras podem surgir, elas podem te morder, podem te picar. Então existe um mantra específico pelo qual você controla e você pega uma cobra. Já viu ou não? A gente vai para esse local no Ramagat. Lá tem muitas cobras. As pessoas lá elas tocam instrumentos e ficam controlando a cobra. Você nunca viu cobra? Você já saiu de casa alguma vez ou não? Se eu falar sobre isso e você nunca viu uma cobra, então como é que você vai entender sobre o que eu estou falando? Tem algumas pessoas que elas colocam a cobra em volta do pescoço e ficam brincando com isso. Então a Lalita falou, vai para Bhaguririshi e receba o mantra de como controlar a cobra. Você tem que aprender esse mantra de Bhaguririshi. É isso que a Lalita Devi ela está aconselhando Srimati Radhika. Olha o Goswami Pada ele expressa no seu Lalitastaka.
Indramadeva está recitando o Lalitastakam. Srila Rupa Goswami Pada, ele escreveu esse aqui. Como Lalita Devi, ela está dando instruções a Srimati Radhika. E Radhaji aprende com ela. Essas qualidades, elas vêm de onde? Todas essas artes, tudo isso vem de Srimati Radhika. Mas quem é Lalita Devi? Lalita Devi é uma manifestação direta de Srimati Radhika. O Lalita está manifesto na forma de Lalita Devi. E ela está ensinando Srimati Radhika. O Padre está explicando que para saborear essa doçura, para satisfazer a Krishna, Srimati Radhika, ela usa sua potência de prazer. Quando deseja algo, todos os arranjos são feitos. Então, às vezes é manifesto e às vezes é imanifesto. Quando aquilo está dentro de Krishna, esse chamado de estado imanifesto. E quando essa potência está do lado de fora e acontece os passatempos, isso é chamado de estado manifesto. Com todas as potências, elas realizam essas atividades. A fonte é uma só. Então Krishna está dizendo, eu sou apenas um. Mas quando eu tenho o desejo de realizar meus passatempos, então eu manifesto muitas formas. Então, a sua potência de desejo é a principal. Por exemplo, você está sentado aqui agora.
Que desejo você tem de fazer depois daqui? Essa potência faz com que você tome uma ação. Se você tiver desejo de andar, você vai sair andando. Se você tiver desejo de ver algo, aí você vai utilizar a sua visão. Então essa potência de desejo é o que impele a gente a agir. Então, a gramática em sânscrito explica a respeito disso. Quando a gente dá uma instrução para alguém, Krishna, ele é a suprema pessoa divina. E ele é completamente feito de bem-aventurança. Ele é a personificação da bem-aventurança. Por exemplo, no seu coração você sente bem-aventurança. Você não consegue ver a bem-aventurança diretamente. Quando você sente algo, quando você realiza algo, aí você sente a bem-aventurança. Então, pouco a pouco, a gente mostra isso do lado de fora. Por exemplo, você está sentindo dor, aí pelo seu rosto você automaticamente indica isso, você expressa isso. Qual é o provérbio? A mente é o... indica o coração. Então quando você sente dor, você automaticamente expressa pelo rosto. Então o rosto é como um espelho. A gente não consegue ver a si próprio. Mas a gente vê o dos outros. A gente consegue ver pelo rosto de uma pessoa se ela está feliz ou se ela está triste. O elefante é muito poderoso. Nos olhos do elefante, ele vê tudo pequeno. O elefante, ele pensa que tudo é pequeno, que ele pode esmagar tudo facilmente. Como que o elefante ele vê? A visão do elefante é dessa forma. Perdão. Na verdade, o elefante ele vê tudo grande. Porque se ele visse tudo pequeno, ele esmagaria tudo. Então a natureza criou o elefante dessa forma, para que através do olhar do elefante ele enxerga tudo grande. Que se o elefante enxergasse tudo pequeno, ele iria sair pisando em cima de tudo. Então a potência, ela às vezes está manifesta e às vezes imanifesta. Krishna, ele é um. E essa potência, ela está dentro de Krishna.
e ela se manifesta externamente. Como? Como isso acontece? Através da potência de desejo. Eko aham. Eu sou um. E através dos meus passatempos eu manifesto muitas e muitas formas. Krishna está dizendo. Assim que o desejo ele surge, então os passatempos eles começam a acontecer. Krishna ele tem essas duas qualidades, Atmaram e Aptakam. Ele é autossatisfeito e todos os seus desejos são satisfeitos. Ele não precisa de ninguém mais. Atmaram. Ele pode brincar com ele próprio. Quem é a alma de Krishna? Irada de. Então ele está brincando com a sua própria alma. Esse Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Rama significa o quê? Rama Yatiti Rama. Krishna, ele está sempre brincando com quem? Com a sua própria alma. Raman significa brincar, de desfrutar de brincadeiras divinas. Por exemplo, você vai na casa de um rei. Uma pessoa pobre, não realiza se o rei é feliz ou se ele é rico. Se o rico é feliz ou triste. Porque o rei ele já é, por nascimento, ele já é rico. Ele nunca experienciou a pobreza. Se você entrar a respeito de Tattva Vichara, dentro da perspectiva de Tattva, em Deus não falta nada. Os devotos falam para Deus, ó Deus, a sua casa, a sua morada é cheia de opulência. Todas as joias caríssimas e mais caras estão aqui na sua casa. E a própria Lakshmi reside na sua casa. Ou seja, é muita opulência e muita riqueza. Em Deus, a palavra tristeza não existe. Então, na linguagem dos eruditos, eles dizem que Deus ele é Anandamai. Então, para essa palavra Ananda, não há nenhuma palavra que seja oposta. Nenhum antônimo para essa palavra. Existe alguma palavra contrária, ou no caso, um antônimo para Ananda, para bem-aventurança? Não. Por exemplo, o antônimo de dia é noite. O antônimo de felicidade é tristeza. Por exemplo, você tem a palavra feliz, você pode colocar o sufixo in. Eu estou explicando no caso no português, né? Que ele está fazendo a explicação do inglês. Por exemplo, no português a gente tem a palavra feliz, a gente coloca o sufixo in, aí fica infeliz. Ou seja, então para aquela palavra você tem um antônimo. Então você tem o dia e o antônimo é a noite. Ou seja, de dia você pode ver tudo, de noite você não pode ver nada. Porque
que no Hindi, no caso, existe uma palavra que seria o não dia. Tipo dia e não dia. No Hindi tem isso. Então Deus ele é chamado de Anandamai. Deus ele está absorto em bem-aventurança. Ele não conhece nada a respeito de tristeza. Ele não desconhece o que é isso. Deus ele desconhece. Ele é a suprema personalidade de Deus. O que é Brahma? Na verdade, o que é Brahma? Brahma é a efulgência. Você fica confuso a respeito disso, né? Brahma, ele é Nirakara. O que é Nirakara? Ele não tem forma. Existe alguma forma na luz? Existe alguma forma na luz? Não, a efulgência da luz não tem nenhuma forma. Os impersonalistas, eles falam isso, que Brahma não tem forma. Que eles estão pensando a respeito só da efulgência. Eles não sabem nada além disso. Por exemplo, se alguém experimentou a tristeza, ela consegue identificar se uma outra pessoa está triste ou não, e aí ela pode ter empatia em relação a essa pessoa. Mas se a pessoa não tem experiência a respeito de algo, por exemplo, como eu estou falando, uma criança que ela é rica por nascimento, por nascimento ela já tem uma vida luxuosa. Ela não sabe o que significa a pobreza. Dessa mesma forma, os impersonalistas dizem que Brahma não tem forma, que eles não têm nenhuma realização a respeito disso. O que eles sabem a respeito de Deus? Nada. Eles sabem de alguma coisa? Não, sabem de nada. Você está dizendo Sarvagrata e Mugdata, ou seja, ele sabe de tudo e ele não sabe nada. Mas isso é a filosofia Gauriya. Baladev Jabushan Prabhu estabeleceu essa filosofia no Siddhanta Darpan, nesse livro. Os devotos estão dizendo o quê? Que Deus, ele sabe de tudo e ao mesmo tempo ele não sabe de nada. Sarvagrata e Mugdata. Quando a gente fala a respeito de Ishvara, do controlador supremo, a gente usa essa palavra, Sarvagrata e Mugdata. Ele sabe de tudo e ao mesmo tempo ele é inocente, ele desconhece tudo. Então, Baladev Jabushan, no livro Siddhanta Darpana. Qual livro? Siddhanta Darpana. O que ele explica lá? Deus, ele tem duas qualidades. Manifesta-se ao mesmo tempo e qualidades opostas. Qual? Que tudo ele conhece, tudo ele desconhece. Ele sabe de tudo. Mas ele age às vezes como se ele não soubesse de nada. Krishna perguntou para a mãe Yashoda o quê? Mãe, quem é esse sadhu com uma barba grande? Corpo gigantesco. A mãe Yashoda falou, não, isso não é um santo. Isso é a árvore da figueira da Bengala. É uma figueira. Essa árvore é uma figueira. Então, Krishna, por exemplo, uma peça de teatro está acontecendo. O que Por exemplo, no teatro, às vezes uma pessoa que é
uma pessoa que é um homem, mas ele vai ter o papel de uma mulher. Então ele vai agir como uma mulher. Ele sabe disso. Ele sabe que ele é um homem, que ele não é uma mulher. Mas quando o teatro está acontecendo e todo mundo está assistindo aquela performance, então ele está agindo que ele como se ele não soubesse que ele é um homem, como se ele fosse uma mulher. Mas lá dentro ele sabe, eu não sou uma mulher. Eu sou um homem, estou apenas realizando um teatro, que eu tenho esse papel na peça. Então ele se absorve nesse papel. Então o ator ele fica absorto naquele papel durante um curto período de tempo. Se você olhar Ramayana, você vê que o ator estava fazendo o papel de Rama. Ele ficou absorto naquele papel de Rama. Às vezes ele até sentia, eu sou Rama. Depois de você fazer aquela peça várias vezes, aquilo vinha no coração. Senão ele não ia conseguir expressar daquela forma de frente de todos. Ele estava o tempo todo impondo, eu sou Rama, o ator, né? Para poder desempenhar o papel, ele estava impondo isso, eu sou Rama. Por exemplo, na separação de Sita, Ramachandra, ele estava chorando. Na série você vê que ele estava atuando de forma esplêndida. Então quando você quer ensinar alguém a como atuar, você tem que mostrar. Quando uma pessoa está triste, é dessa forma que ela se comporta. E aí por isso que muitas pessoas pegaram a foto daquele ator como Ramachandra e colocaram no altar e começaram a adorar. Então Deus ele sabe de tudo, mas ele está atuando como se ele não soubesse de nada. E essas duas coisas se manifestam ao mesmo tempo. Elas são opostas, mas elas estão manifestas ao mesmo tempo. Isso é a sua potência inconcebível. Então Kunti, ela perguntou isso para Krishna. Quando mãe de Yashoda, ela amarrou você, quando você estava chorando, aquelas lágrimas eram reais ou não? Ou era um teatro? Você estava só fazendo uma atuação como um teatro, ou aquelas lágrimas eram reais? Então o Maestro ela amarrou Krishna, e assim como uma pequena criança, ele estava chorando. Quando ela perguntou, era verdade aquilo ou você estava só atuando? Deus ele não estava fazendo um drama, aquele choro era real. Isso é a potência inconcebível. A gente não consegue imaginar com a nossa mente material. É algo inimaginável. É além da compreensão. A mente não alcança. No Upanishad tem esse slogan que fala isso. A velocidade do pensamento, da mente, é muito rápido, mas ainda assim a mente não consegue alcançar esse local. Eu estou dizendo isso porque as coisas que são transcendentais e os objetos do mundo transcendental, por mais que eu fale, ainda assim existe uma limitação. Por isso, Sapsamvidya Dasha. Sapsamvidya Dasha. São coisas que você só consegue entender depois da realização. Se você tem a realização, por exemplo, como é a flor vermelha? O que é vermelho? Como você vai explicar vermelho para alguém?
Você pode dar muitos exemplos, o vermelho é dessa forma, o vermelho é daquela forma, mas existe uma limitação. Você não consegue explicar exatamente o que é o vermelho. Se uma pessoa é cega, e você está explicando para ela o que é um elefante, aquela pessoa nunca viu um elefante. Você está dando exemplos um atrás do outro para um cego a respeito do que é um elefante. Se você der o leite para uma pessoa cega, o que é o leite? Como é que você vai explicar o que é o leite para uma pessoa cega? A pessoa... Se falar que o leite é branco, aí a pessoa cega vai falar o quê? Mas o que é branco? Tá, o branco é como o cisne. Mas ela nunca viu o cisne. Tá, mas como é que é o cisne? Aí a pessoa vai fazer a mão daquele igual como o Gurudev está fazendo. Aí ela vai colocar a mão assim, tocar a pessoa com a mão. Com a mão, com o braço na forma de um cisne. Para tentar explicar. Ele nunca viu a própria mão. Então, como é que ele vai explicar? Você pode explicar muitas vezes. Você pode dar muitos e muitos exemplos. Então, olha só. Ele começou falando do branco, agora já está explicando sobre a mão. Então, ele já... Aí você consegue ver aqui, ó, vai tocando e sente para você ver o formato de como é um cisne. Então, Deus ele é Atmaram e Aptakam, Sarvagdatai Mugratai. Então você pode explicar o quanto você quiser. Que ele sabe de tudo e ao mesmo tempo ele é inocente. Então, as escrituras elas nos ajudam a entender sobre isso, sobre quem é Krishna, como é Deus. Mas se você não tiver o darshan, você nunca vai conseguir entender. A gente está falando a respeito de realização, Sasambhida Darshan, coisas que podem ser compreendidas através da realização. Como é Radha? Eu posso explicar por muitas e muitas vezes. Assim como agora eu tenho explicado nos últimos dias como é Shimatriyalika, como é as roupas de Shimatriyalika, como é a sua vestimenta na parte de baixo, a vestimenta da parte de cima. Ramani Shiromani. Como é a vestimenta de Radha? Vrishabhanu Nandini. O que significa Ramani? Marata Sat Chandra. Dentre todas as Ramani, dentre todas essas Ramanis, quem é a mais elevada? Ramani Shiromani Vrishabhanu Nandini, é Shimatriyalika, que usa uma vestimenta azul. Nilavasana. Anasuya e as outras, Lakshmi e as outras, elas são mulheres castas. E todas elas adoram os pés de lótus de Shimatriyalika, da filha de Vrishabhanu. Ontem eu falei para vocês a respeito do poder da castidade. A história do Brahmana leproso. As escrituras nos dão muitos exemplos, mas esses exemplos eles são limitados. Servem apenas para nos ensinar um pouco. Por essa razão,
पहले कृष्ण के बारे में क्या समझ आत्मा नाम आपको और सर्वज्ञता और Atmaram Aptakam, Sarvagrata e Mugrata são as qualidades de Deus. E são qualidades opostas. Sarvagrata e Mugrata. Quando a gente está falando de Atmaram, significa que ele está satisfeito consigo mesmo. Quem é a alma de Krishna? A alma de Krishna é Radha. E ele está o tempo todo brincando com Radha. Ramayate Ram. Hare Ram. Esse é o significado do Mahamantra. Aquele que está sempre brincando de forma divina com Radha. Isso é Ramana Bihari. Sempre brincando com Radharani. Aptakam significa que todos os seus desejos são satisfeitos. Quem é o melhor exemplo de Atmaram? Quando ele nasceu, quando ele saiu do ventre de sua mãe, ele saiu andando. Aptakam, que é Janak Maharaj, pai de Sita. Ele vivia nesse mundo, mas ele não tinha nenhum apego por nada. Quando Sita Devi, ela estava indo junto com a Ramachandra depois do casamento, indo embora. Naquele momento, quando Sita Devi disse, oh pai, ela abraçou seu pai, ela chorou. Janak Maharaj, pela primeira vez, uma gota, uma lágrima escorreu. Que Sita Devi, ela é a manifestação de Radha, potência de prazer de Deus. Então quem quer que toque essa potência de prazer, mesmo uma pedra dura, derrete quando toca a potência de prazer de Deus. Por isso o Gurudeva, ele costumava explicar isso belamente. Janak Maharaj, naquele momento, algumas lágrimas caíram do olho de Janak Maharaj. Que se alguém toca a potência de prazer de Deus, muito estímulo vem. Por exemplo, se o imã ele toca o ferro, se você esfrega o imã num metal, o metal ele também tem esse poder de atrair também. Se esfrega o imã no ferro, o ferro ele também adquire essa propriedade de atrair. Então se alguém entra em contato com essa potência de Deus, automaticamente esses estímulos eles vêm. Atmaram Aptakam, Sarvagrata e Mugrata. Shrimati Radhika, ela o controla. Aquele que é Sarvagrata e Mugrata, Atmaram Aptakam, Radha, ela o controla. Então essas qualidades de Atmaram Aptakam desaparecem diante dela. Isso aí é explicado no Upanishad. Está dizendo, eu sou um. Quando eu desejo algo, as minhas potências elas se encarregam de fazer todos os meus passatempos. Assim como vocês estão sentados aqui. O que vocês querem fazer? Oh, meu filho está dormindo, tem que ir lá cozinhar para ele. Está com sono, quer dormir. O que você vai fazer? Esse desejo vai ser a causa da sua ação. O desejo de dormir
vai dar instruções à sua mente e você vai agir em base nisso. Às vezes você vai ter alguma paciência, você pode ficar sentado por um tempo, mas e aí depois o Harikata você vai, mas pouco a pouco o desejo de dormir vai começar a ficar muito poderoso e você vai começar a perder a sua paciência e você não vai ser capaz de se controlar. Seu corpo vai ficar fraco, você vai querer dormir, aí você vai se levantar e vai dormir. Eu vejo que algumas pessoas que eu estou falando Harikata, elas se levantam, então indo embora, eu falo, ei, fica aqui sentado, mas a pessoa está fazendo isso porque o desejo de dormir é tão forte que ela não consegue se controlar. A pessoa está com muita dor no corpo, eu falo, ei, senta. Eles ficam com vergonha de sentar de novo, mas eles estão com muito sono. Quando eu falo com a pessoa dessa forma, a pessoa fica com vergonha, ela sentou de volta. Mas depois a Harikata ela vai para o quarto para poder dormir apropriadamente. Então o Radha ela satisfaz a Krishna de todas as formas, ela manifesta várias formas para satisfazê-lo. Quem é Lalita Devi? Lalita Devi é diretamente uma manifestação de Shrimati Radhika. Diferentes humores são manifestos em diferentes saques. Você não pode manifestar o seu humor numa forma externa. As divas elas não podem fazer isso. Mas Krishna, ele é chamado de Anandamaya, ele está saboreando essa bem-aventurança, ele está absorto em bem-aventurança. A gente não... Então eu expliquei. Você fala Jalamaya. Jalamaya significa que está cheio de água aqui. Mai também significa também que absorção. Mai, essa palavra significa cheio de ou absorção em. Anota o significado. Jalamaya. Essa palavra Mai. Jalamaya. Jala é água no caso. Jalamaya. Esse local está cheio de água. Esse local é Jalamaya. Vilarejo é Jalamaya, por exemplo. O vilarejo está inundado por água e a gente fala, esse local está cheio de água. Jala significa água e Maya significa cheio. Mai também significa Mai significa também completamente absorto. Se uma árvore ficar inundada debaixo d'água, se você, por exemplo, misturar água e leite, se tiver só um pouco de leite, você não vai ter como dizer que está cheio de leite.
cheio de leite. Mas se tiver mais leite do que água, aí você vai dizer isso. Então, Mai tem um dos significados é isso. Então tem muitos exemplos para explicar isso. No vilarejo, você vai dizer assim, esse vilarejo tem muitos brahmanas. Então, mas além dos brahmanas também pode ter pessoas de outra casta. Por exemplo, matar um brahmana é um grande pecado. Isso não significa que, exceto pelos brahmanas, você pode matar quem você quiser. Você tem o direito de matar quem você quiser. Não significa isso. Você entende o que eu estou falando ou não? O que eu falei? Essa palavra mãe era um exemplo por essa razão. Se você fala assim, se você fala essa frase, matar um brahmana é um grande pecado. Então isso não significa que a gente pode matar os outros que não são brahmanas. Você vai dizer, não, a gente não vai matar brahmana. Mas o resto, kshatriya, shudra, vaishya, a gente vai matar eles. Aí não vai ter pecado. Não. Você não pode dizer isso. Por isso que eles falam que Jivata Mahapapa, ou seja, matar qualquer um é um grande pecado. Porque as pessoas, elas querem colocar a sua mente lógica a respeito disso e fazer você está dizendo que matar um brahmana não tem problema? Quer dizer, matar um brahmana é um problema? Então quer dizer que matar os outros não é um problema. Então elas fazem isso. Parashuram, o que ele fez? 21 vezes ele aniquilou todos os kshatras da terra, todos os guerreiros, administradores, etc. Que naquela época eles eram pessoas bárbaras. Eram bárbaros. Então durante 21 vezes ele veio e ele aniquilou todos. A gente pode dizer que a gente pode matar os outros, só não os brahmanas? Não. Por isso que também existe essa frase que diz o quê? Que você não deve matar ninguém. Nem um brahmana, nem ninguém você deve matar. Jivate Mahapapa, ou seja, você matar qualquer pessoa é um grande pecado. Então, com essa sentença, essa frase, todo tipo de lógicas se perde. E como a gente fala sobre Putana Lila, você nunca deve matar uma mulher. Então, Krishna estava ponderando isso. De qualquer forma, por qualquer razão, você não deve matar uma mulher. Uma mulher, uma pessoa idosa ou uma criança. Você não deve matá-las em nenhuma circunstância ou situação. Mas e se a mulher for uma terrorista? E aí, o que você vai fazer? A escritura diz o quê? Que se você vê um terrorista sem perder tempo, o quanto antes você deve abater esse terrorista. Então, Putana, ela foi para matar Krishna. E quem está indo para matar uma outra pessoa é um terrorista. Krishna estava pensando, não quero matá-la. Porque eu mesmo escrevi nas escrituras que não deve se matar uma mulher. Então Krishna estava pensando isso. Então quando Putana veio, o que Krishna ele fez? Ele fechou os olhos. Por quê? Krishna estava pensando, todas as escrituras vieram de mim. Eu criei tudo. Eu estabeleci as regras, regulações, as injunções dos Shastras. Então não é adequado matar uma mulher. Que em qualquer situação, não importa o que aconteça, não se deve matar uma mulher. Ou seja, uma mulher, uma criança e uma pessoa idosa.
Krishna estava pensando o que fazer agora. E Krishna estava pensando também tem que liberar a Putana. Como é que eu vou ajudá-la? Krishna estava pensando, estava ponderando. Mas também tem um outro ponto. Que se um terrorista vem... Bali perguntou isso para Ramachandra. O que ele perguntou para Ramachandra? Você é um kshatriya. Você é um kshatriya, então... Mas você não está seguindo o seu dharma. Quando Ramachandra atacou Bali por trás, quando ele atirou uma flecha pelas costas de Bali, enquanto ele morria, ele estava dizendo isso. Você está dizendo que você é um kshatriya, mas você não está seguindo as regras. Você disse que no clã dos Ragos, uma pessoa está pronta para morrer ao invés de quebrar a promessa. Mas você não está seguindo a sua conduta comum, kshatriya, você está quebrando a sua promessa. Leia o Ramayana. Está querendo discutir sobre coisas elevadas, mas não se lembra do Ramayana. O que foi respondido? Para um terrorista, então, para um terrorista, você não vai se envolver numa batalha como acontece com outros guerreiros. Não, um terrorista você vai abater ele imediatamente. Não importa como, você vai abatê-lo. Ramachandra falou isso para Bali. Então, naquele momento, Ramachandra lhe deu essa resposta. Então, essa era a bênção que Bali tinha. Se qualquer um viesse diante dele, ele ganhava metade do poder daquela pessoa. Ele era sempre uma vez e meia mais forte que a outra pessoa. Então, o que eu estava falando? Ramachandra matou Bali porque ele... Que Bali raptou a esposa do seu próprio irmão. Então, ok, a gente estava explicando a respeito da explicação do sânscrito. É difícil explicar. Se tentar explicar demais, vocês vão se levantar e ir embora. Vocês vão sair correndo. Então, Deus, ele é Atmaram e Aptakam, Sarvagdata e Mugdata. Isso é o que está presente em Deus. E ele está fazendo brincadeiras divinas com Radharani. Pramambudj Makaram. O verso está aqui, né? O Guru está lendo o verso do Ramayana, do Ramcharitmanas.
Brahmaji lhe respondeu: você raptou ये चारों के समान उनकी जो बुरी नजर से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं है। पढ़ा भी नहीं याद करो इसको देखो है कुछ ध्यान से लेकर के जाओ ये बालिका है ये Então, se alguém, Brahmacharya estava dizendo, se alguém coloca um mau olhar, no caso é um olhar sexual ou luxurioso na sua esposa ou na sua filha ou na sua irmã, então não tem problema em abater essa pessoa. Bali ele havia raptado a esposa de Sugriva. Então por isso Ramachandra disse para ele que por essa razão ele agiu daquela forma, não haveria problema em matá-lo. Basicamente o que o Gurudev está explicando é porque uma pessoa, em condições normais, um guerreiro, você não vai atacar um guerreiro pelas costas em condições normais, mas como o Bali ele tinha feito uma ação abominável, então nessas condições, que no caso era ter raptado a esposa de Sugriva, então nessas condições ele poderia ser morto, mesmo que não estivesse seguindo as instruções do no código de conduta dos guerreiros, que é não atacar por trás. Então por isso que a Ramachandra deu essa resposta para ele, né? E por isso que ele perguntou para Ramachandra: por que você está me matando pelas costas? Mas ele falou: não tem problema, porque você é um terrorista, você fez esse tipo de ação abominável, então para você essa lei não se aplica. Por isso que eu estou te matando desse jeito, te abatendo como terrorista. Então, prema, como é prema? Ele é uma comunicação indireta, ele não é uma comunicação direta. A comunicação no âmbito de prema é indireta. Então existem diferentes estágios de prema. E no Manadasha é como o andar de uma cobra. Quando a cobra ela entra no... Quando ela cai, na verdade, quando ela entra no buraco, então para entrar no buraco ela entra reta. Mas quando ela anda, normalmente, em qualquer lugar, ela anda em zigue-zague. Ela anda com o seu corpo em zigue-zague, mas para entrar no buraco ela se endireita. O que isso significa? A comunicação de prema é sempre indireta. Estou falando de coisas transcendentais, de amor transcendental. Nesse mundo não tem amor. Nesse mundo material, na realidade, não há amor. O amor que a gente vê nesse mundo é apenas uma sombra. Não é um amor real. Então o Gurudev ele tem esse livro, The Way of Love, o caminho do amor. Qual é o caminho do amor? Qual é o livro?
Pode ler esse livro, O Caminho do Amor. Você pode ler esse livro, O Caminho do Amor. Leia esse livro e você vai conseguir entender apropriadamente. O rei, um certo rei, quando ele havia se casado, ele trocou a guirlanda. Ele deu um colar para a esposa e falou: guarde com você apropriadamente. Então um dia ele estava sentado na sua assembleia e uma dançarina veio. E o rei ficou muito feliz com a sua apresentação. O que ele fez? Então ele deu um presente para ela depois da apresentação. Então ele está perguntando para a devota: você dançou muito bem ontem, o que você ganhou? Com tanta dificuldade, com muito esforço, você expressou os seus humores. O que você ganhou ontem de presente? Você se esforçou tanto para se apresentar ontem. Então, o Gurudev falou: se você, qual é o presente? Você nem abriu o presente? O que isso significa? Se você recebe um presente, você deixa guardado, nem abre a embalagem, não abre o presente está embalado. Então, se você não abre isso, não quer dizer que você nem não dá valor naquilo. Se você dá valor, então quer dizer que você vai, quando você receber o presente, você vai abrir e vai ver o que você recebeu. Então, quando o rei deu um presente para a dançarina pensou assim: ele me deu algo, eu tenho que dar algo para ele também. Então o que ela fez? Ela foi dar um colar para o rei. Ela nem sabia que aquele colar que ela tinha com ela era algo valioso. Então ela, se você quer dar algo para o rei, tem que ser valioso. Então ela deu um colar para o rei sem saber qual era o valor daquele colar. Quando o rei viu aquele colar, ele reconheceu aquele colar. Ele viu que porque ele viu que na parte de trás havia a data do casamento, de quando ele se casou com a rainha. E o rei ficou com medo, ficou encucado. Ele ficou se perguntando: onde foi que você conseguiu esse colar? Ele ficou se perguntando. Ele falou: não sei, o ministro quem me deu, eu não sei quão precioso, quão valioso é esse colar, mas o ministro me deu esse colar, disse a dançarina. Ela ficou pensando: nossa, talvez esse colar seja muito barato e agora o rei está bravo porque eu dei algo muito barato para ele. Porque o rei estava perguntando, onde foi que você conseguiu? Não, o ministro me deu. Falei: então tá bom, pode ir embora. Daí ele foi e chamou o ministro. Ministro, de onde você ganhou esse colar? Me diga. Você ganhou esse colar de onde? A rainha me deu, disse o ministro. O rei falou: tá bom, não fala isso pra ninguém. Então ele chamou a rainha. Cadê o colar? Cadê aquele colar que eu te dei há 15 anos atrás? Um colar que eu te dei com tanto amor, que era o símbolo do nosso amor. Aonde está esse colar? Não, eu guardei no meu cofre. Que ela estava pensando assim, na mente dela, ela pensou: se algum dia o rei me pedir de volta, eu vou pegar esse colar de volta com
ministro e aí mostra pro rei. Mas ela foi pega de surpresa, né, no caso. Os devotos ocidentais, eles fazem teatros muito bons, encenando essa peça, essa história. Então naquele momento ele perguntou, cadê? Onde está? Ela falou, não, tá no meu cofre. Ela tava assim, ela sabia que não estava lá, então ela estava simplesmente tentando enganá-lo. Ela falou, nossa, mas eu perdi a chave do cofre, e agora? Ela sabia que ela havia dado aquele colar pro ministro, mas ela tentou disfarçar e falou, tá no cofre, mas eu perdi a chave. O rei falou, não, então pega a chave. Ela tá tentando se proteger, ela falou, não, mas ela pegou, mas no fim eles acabaram abrindo o cofre, viu que não estava lá, e aí o rei falou, não minta pra mim, você deu pro ministro ou não. No começo ela tinha mentido. Ela, para tentar se proteger, ela deu várias desculpas, mas quando o ministro veio, ela não tinha mais como mentir. A mentira tem perna curta, ou a verdade sempre vem à tona. O amor nesse mundo, ele está indo de lá para cá, mas o amor, ele deve sempre permanecer sempre no local. Então o que é o amor? Ele é o objeto do amor e o receptáculo do amor. Ou seja, o objeto do amor é Krishna e todo o resto é o receptáculo desse amor. Qual que é o significado? Exceto por Krishna, ninguém pode suprir esse vazio que a gente sente. Ninguém pode remover esse vazio que a gente sente nesse mundo. As divas, elas estão com fome, elas estão ansiando por esse amor. E quem pode satisfazer esse amor? Apenas Krishna, porque Krishna, ele é o objeto do amor divino. Se a gente não amar a Krishna, então o amor, ele vai ficar, como nessa história, vai ficar indo pra cá, pra lá, etc. Mas quando a gente amar a Krishna, então a gente vai sentir o nosso coração satisfeito. Qual é o dever da alma? Qual é a natureza da alma? Amar a Deus. Essa é a natureza da alma. Se você não ama a Deus e você simplesmente ficando pra lá, pra cá, então tudo vai ser perdido. Então, essa é a verdade. Se você ama a Deus, então você fica estável, com o coração satisfeito. O amor, ele não vai ficar indo de um lado para o outro, ele vai permanecer. Nesse mundo, amor não é possível. No Chaitanya Charitamrita isso vem. Krishna Kaviraj Goswami, ele explica. Nesse mundo não é possível, amor não é possível. Nesse mundo a gente está falando, eu amo minha filha, eu amo essa pessoa, eu amo a outra, eu amo meu irmão, eu amo meu pai. Isso é apenas algo temporário. Porque é algo que está relacionado com o relacionamento corpóreo. Quando o corpo se acabar, vai acabar. Então você nasce na Índia, eu sou indiano. Próxima vida, vai nascer na Inglaterra, vai dizer o quê? Eu sou um britânico. Antes você estava dizendo que você era indiano, agora você está dizendo que eu sou um britânico. Aí próxima vida, vai nascer onde? Na Índia de novo. Aí vai dizer o que? Eu sou indiano. Então tudo isso é o que? São relações corpóreas. Entende meu ponto ou não? Essa é a verdade absoluta. O amor, ele deve ser
para Deus. O amor de Radha é para onde? Está direcionado para onde? Somente para Krishna. Todo o amor que ela tem é para Krishna. Krishna, ele é o objeto do amor divino, Vishaya Vigraha. Ele é a deidade que preside o objeto do amor. Novamente a gente ouve isso. Se a gente ouvir isso, impressões serão criadas. Isso vai ser impresso na nossa consciência. E essas impressões vão ajudar a gente a desenvolver a nossa vida espiritual. Elas vão ajudar a gente a desenvolver a nossa vida espiritual. Por isso que a gente tem que ouvir de novo, de novo, de novo. Na TV... O que tem propaganda na televisão? Centenas de vezes mostra que há uma propaganda daquilo. Por que eles fazem a propaganda várias e várias vezes? Propaganda de chinelo, daquilo, etc. A razão por detrás disso é porque eles querem causar essa impressão na sua mente. Talvez você nem quisesse comprar o chinelo, ou essa você vai comprar porque você está vendo aquilo várias e várias vezes. Por isso que a propaganda ela é mostrada várias e várias vezes. Aí você vai acabar comprando. Gostando ou não, você vai comprar. Da mesma forma, no mundo espiritual, a respeito do mundo espiritual, se você ouve novamente, então isso vai ser impresso na sua mente e aí você vai alcançar. Não funciona se você ouvir só uma vez. Então, de forma humilde, o Gurudeva está dizendo, eu estou dizendo isso porque não é que vocês se esqueçam do assunto, é que eu me esqueço, por isso que eu falo de novo, para eu poder me lembrar. Então, Radha está completamente absorto em Krishna, Krishna está completamente absorto em Radha. Sem Radha, Krishna não existe, sem Krishna, Radha não existe. Sem Madhava não há Radha, sem Radha não há Madhava. Sem Radha não há Krishna, sem Krishna não há Radha. Onde quer que esteja Krishna, lá estará Radha. Onde quer que esteja Radha, lá estará Krishna. Cada sloka do Bhagavatam, cada palavra do Bhagavatam, Shri Mad Bhagavatam. O que significa Shri? Shri significa Shri Materadika. Palavras que têm muitos significados. Mas na realidade, o significado principal é Sarvalakshmi Shri Materadika. Shri Mad. Shri Mad. Mad significa que Radha ela está sempre absorta no serviço a Krishna. Shri Mad. Ela está sempre absorta nos santos nomes. Você está absorto no que agora? Que serviço que você está absorto? Então, Shri Mad. Ela está completamente absorta. Shrimad Bhagavatam. Então, Shri significa Shrimateradika. Sarvalakshmi Maishi Materadika. E Mara significa que ela está completamente absorta no serviço a Krishna. « 24 horas por dia ela está absorta no serviço a Krishna. Logo pela manhã, o que ela está fazendo? Depois, no Shanta Lila, ela está completamente absorta no serviço a Krishna. Verdade ou não? Exceto por Krishna, ela não vê nada mais. Por dentro, por fora, Krishna. Onde quer que chama a que ela olhe, ela vê Krishna. Ela não vê nada além de Krishna. Onde quer que ela olhe, Krishna. Você lembra desse verso? Você deve aprender esse verso. Não precisa virar um pânita, só se lembra desses dois versos. Se você se tornar um erudito, você não vai alcançar Radha. Para Radha Tattva você fale 2 slokas. Aprenda 2 slokas. Então todos os eruditos vão te respeitar. Qual sloka? Qual os dois? Devi Krishnamai
Devi Krishnamani Prakrita Radha. E o outro Sarvalakshmi. E o segundo sloka qual é? Second one? First one? E essa tátua, qual o sloka? Tasmad Vrinde. O Vrinde, uma vez, Shrimati Radhika, ela estava sentada com as suas sakis. Naquele momento, Tulsi Devi, ela veio na assembleia de Radha sorrindo. Todas as sakis estavam naquela assembleia. Radha e as sakis estavam na assembleia, Vrinda Devi veio sorrindo. E eles viram o sorriso de Vrinda Devi. Tasmad Vrinde. Ó Vrinde, de onde você está vindo? Você está vindo de onde, Vrinda? Eu estou vindo de um kunja. Você viu o meu amado Govinda? Onde ele está? Você viu Krishna? Onde que ele está? Tem esse Kirtan que a gente canta. Kauna Mero Shamra Deko. Está dizendo isso. Kauna Mero Sham Deko. Onde está o meu Sham? Radhaji, ela fez essa pergunta. Tasmad Vrinde. Vrinda, de onde você está vindo? Eu estou vindo do Radha Kunda. Você viu o meu amado Govinda? Sim, eu ouvi ele no seu Kunda, no Radha Kunda. Radha está falando, está dizendo, mas eu estou aqui. O que meu amado está fazendo lá? Eu estou em outro local, não estou no Radha Kunda. O que meu amado está fazendo lá no Radha Kunda? O discípulo tem que estar junto com o Guru ou não? Onde o Guru está sentado, o discípulo tem que estar lá. Todos os discípulos vão para o mercado, vão para lá, vão para cá. O Guru está sentado e o discípulo está lá no mercado, para lá e para cá. Não. Onde... Aonde Radha está sentada, talvez Lalita e Vishaka estejam ou não presentes, mas as mandiras estão sempre com Shrimati Radha, com uma sombra de Shrimati Radha, que elas estão sempre com ela. Outro verso eu já vou escrever aqui. Maravilhoso esse Kirtan. Bangla Kirtan. Você conhece Kirtan ou não? Canto Chintamanimai. Manohara
som da flauta, qual nome vem? Irada, irada. Por que não estava chamando o meu nome? As Mandiris, elas pensam isso, que o som da flauta está chamando irada, irada. Por quê? Porque elas não são independentes. Lalita e Vishaka, elas são independentes, elas são heroínas independentes. Às vezes, independentemente, elas se encontram com Krishna. Mas essa é uma qualidade especial das Mandiris. Elas são unidirecionadas a Shrimati Radhika. Elas nunca vão para o distante de Radha, vão sempre com Radha. Você vive em Vrindavan. Então o Gurudev está dizendo um verso que diz isso: se você der um passo para fora de Vrindavan, eu vou morrer. Onde que a Gurudeva fosse, a gente estava sempre junto com ele. Onde que a Gurudeva estivesse. Onde é Vrindavan? Vrindavan é onde quer que o sadhu esteja. Onde quer que o sadhu está é Vrindavan. Então Shri Swami Madhasakam, isso é explicado. Onde quer que Irada... Se eu souber que Irada... Eu nunca vou embora do Radhakunda. Mas se eu souber que Irada foi para Dwarka, para onde eu irei? Eu irei para Dwarka com Shrimati Radhika. É o verso que está explicando a lealdade e ser unidirecionado a Shrimati Radhika. Então, quando Radha ela foi para Dwarka, todas as Sakhs elas também foram. Como isso aconteceu? Quando Radha ela assumiu sua forma em Dwarka como Satyabhama, todas as Sakhs foram para lá também. Então, Vrindadev nunca vai para algum local fora de Vrindavan. Mas então, quando Radha foi para Dwarka na sua forma como Satyabhama, Tulasi Devi apareceu lá como Nava Tulasi. Nava Vrinda, desculpa. Isso está no Shri Swami Madhasakam. Você já leu ou não Shri Swami Madhasakam? Leia Shri Swami Madhasakam. Chandravali também apareceu lá. Chandravali apareceu como? Em Dwarka ela apareceu como Rukmini. Isso são os passatempos. Porque Radha foi para Dwarka, apareceu em Dwarka como Satyabhama, então todas a seguiram. Por isso que tem esse Harikatha. Já expliquei esse Harikatha de Nava Vrinda um dia, mas vocês já se esqueceram, né? Eu estou tocando flauta na frente dos búfalos. Esse provérbio em Hindi, né? Estou fazendo algo inútil. Como é que vocês já esqueceram disso tão rapidamente? Nava Vrindavan Katha. Krishna ele estava lá. Krishna ele chegou naquela Vrindavan que era uma Vrindavan em Dwarka, que era uma Vrindavan artificial. Todo dia uma pessoa estava adorando aquela... O Dwarkadish Krishna ele viu que viu a sua própria deidade na forma Tribanga Lalita.
Então ele ficou com um desejo no coração. Ao ver aquilo, ele ficou estimulado pensando, nossa, olha como em Vrindavan eu tenho essa belíssima forma, eu estou brincando com as gopis. Então Krishna, o que ele fez? Nossa, já é quase 7h30, né? Então o que acontece? Krishna ficou pensando, nossa, minha forma em Vrindavan é tão bela. Quando Vasudeva Krishna então esse Vasudeva Krishna de Dwarka, ele viu a sua própria forma, a sua própria deidade na Nava Vrindavan, que é em Dwarkapuri. Dentro de Dwarka tem um local chamado Nava Vrindavan. É um local que é onde Krishna, depois de ter se casado com Satyabhama, o pai de Satyabhama deu esse presente para Krishna, uma deidade de Krishna para Satyabhama, uma forma de Krishna Tribanga Lalita, curvada em 3 partes. Satyabhama, mas ela escondeu aquela deidade, ela colocou num local bem escondido. E todos os dias ela ia e servia aquela deidade. Que em Dwarka ninguém conhece essa forma de Krishna Tribanga Lalita, porque em Dwarka essa forma nem se manifesta. Por isso que todos os dias, de forma secreta, ela ia até Satyabhama, ela ia junto com Nava Vrinda e ela adorava aquela deidade e depois voltava embora. Madhumangala viu isso. Como é que essa deidade está aqui? Ele está numa forma como ele está em Vrindavana. Ele com essa forma, ele brinca com as gopis. Quem colocou essa deidade aqui? Então Dwarka de Krishna, o Krishna de Dwarka, ele desmaiou. Quando Krishna perguntou para Madhumangala, quem está servindo essa deidade? Krishna, quando viu aquela deidade curvada em 3 formas, ele desmaiou, curvada em 3 partes. Quem está adorando essa deidade? Porque aqui ninguém está no humor de Madhurya. Quem serve essa deidade que está com flauta na mão, dobrada em 3 partes? Vamos ficar aqui escondido e ver quem está vindo, quem virá. Então eles se esconderam no canto e ficaram espiando através dos arbustos. Então Nava Vrinda e Satyabhama vieram e começaram a adorar aquela deidade. Krishna, vendo isso, Krishna não falou nada. Satyabhama não sabia que Krishna estava vendo ela, espiando ela ali, adorando a deidade. Que eles estavam espiando através dos arbustos. No dia seguinte, Krishna e Madhumangala, o que eles fizeram? Eles pegaram a deidade de lá, tirou a deidade, escondeu a deidade, e o próprio Krishna ficou ali parado em Tribanga Lalita. Satyabhama veio, olhou e falou assim, é a minha deidade que está aqui. Aí ela começou a adorar a deidade, fez Shiringara, deu banho na deidade, fez a decoração. Mas era o próprio Krishna, não era a deidade nesse momento. Mas ela falou assim, nossa, alguma coisa está diferente hoje na deidade. Talvez a deidade queira falar comigo. Então ela começou a glorificar a deidade. Ei Krishna, ei Govinda, ó Tribanga Lalita, me dê uma bênção. Aí Krishna começou a falar. A deidade não costuma falar, mas nesse caso agora a deidade estava falando. O Harikata está bem longo. Satyabhama então falou. Que bênção Satyabhama pediu. Em Vrindavan, eu quero servir você como Radha em Vrindavan. Aí Krishna falou o quê? Ok. Quando ele começou a falar, Krishna falou o quê? Oh Satyabhama, você não é Satyabhama. Quem é você? Você é Radha. Satyabhama falou, se eu sou Radha, cadê a minha Sakti Chandravali então? Chandravali, ela apareceu como Rukmini em Dwarka, disse a deidade. Krishna estava explicando isso para Satyabhama. Muito belo esse passatempo. Se
você fizer um drama a respeito disso, um teatro, isso vai ser muito bom. Então, o segundo verso que Gurudev falou, que é o do Rasa Tattva de Shrimadradhika, é o Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 4, verso número 125. Adilila, capítulo 4, verso 125 do Chaitanya Charitamrita. Então, o Gurudev está terminando de dizer o que está falando nesse verso. O que Krishna está fazendo na Radha Kunda sem mim? Aí Vrinda falou, Krishna está aprendendo a dançar. E ela perguntou, mas quem está ensinando o Krishna a dançar? Como é que ele está dançando? Quem que ele está aprendendo? Aí Vrinda falou, todas as árvores no Radha Kunda, ele está vendo essas árvores como uma manifestação de você. E ele vê a forma das árvores como as posições de quando você dança. Se você entender esses dois versos de Radha Tattva, você pode falar Harikatha facilmente por 2 horas. Facilmente. O que eu estou falando? Apenas se lembra de 2 slokas. Não precisa de Satchidananda Vigraha. Um de Tata Siddhanta, um de Rasa Vichara. Uma da perspectiva de Tata, outra da perspectiva de Rasa. Esse de Rasa, do Rasa Tattva, é Kusmad Vrinde. Kasmad Vrinde. É como começa esse verso.